fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A tia GG tá morrendo de saudade. Vamos tentar fazer um videozinho aqui. Se der certo e vocês gostarem, a gente vai fazendo os próximos, tá? Mas é tudo como um experimento, ninguém é profissional. Eu não sei nem para que lado aqui do celular que eu olho direito. Então, às vezes, se a GG ficar vesga daí, vocês dão um descontinho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso encontro para o vídeo não ficar tão longo também, né? Dar uma ajeitada aqui no cabelo para a GG ficar bonitinha para vocês. Ai, meu Deus, difícil, né? Bom, então vamos lá. A gente já tinha falado sobre o primeiro encontro, né? Então no livrinho de vocês, né? Ó, todo mundo tem que estar com o livrinho na mão, com a sua Bíblia, monta o seu altarzinho, tá bom? E a gente vai começar então o segundo encontro. Então, se vocês puderem estar junto com os pais de vocês para rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, antes de começar, é bacana, tá bom? Coloquem as intenções, como se a gente estivesse lá no encontro presencial mesmo, tá? Então, o capítulo 2, o segundo encontro, né? Ele fala sobre a aventura de crescer. E eu achei ele bem propício, sabe? Para tudo que tá acontecendo, né? Como assim a aventura de crescer? Então a gente vê da seguinte maneira: a gente tem que ter uma compreensão que a gente tem que crescer na fé, né? A gente tem sempre que se basear na fé. Então a gente tem que entender que cada pessoa é de um jeito e cada pessoa possui um conjunto de sonhos, conjunto de realizações, um conjunto de alegrias, de tristezas, de buscas, também de conquistas, de vitórias, também de decepções, né? Mas o importante de tudo isso é a gente saber que tudo isso que faz parte da nossa vida, que tudo isso que eu passei para vocês, como que eu posso dizer? Faz parte da nossa vida. Tem momentos que a gente tá triste, tem momentos que a gente tá alegre, tem coisas que a gente gosta muito, muito de fazer, tem coisas que a gente gosta menos de fazer, não é assim? Mas faz parte da vida. E a gente precisa saber que isso faz parte da nossa vida. Ah, mas eu tô triste hoje. Isso faz parte da minha vida? Faz. Não é todo dia que a gente vai estar feliz, né? Então, às vezes, se a gente se sentir frustrado de alguma maneira, é sempre bom estar procurando alguém para conversar. Inclusive, a GG tá aqui para vocês. Quando vocês quiserem conversar sobre qualquer coisa, eu tô disponível. Vou deixar em algum cantinho aqui da tela, eu vou deixar o meu WhatsApp para que vocês possam estar me adicionando e estar me chamando no WhatsApp, no privado, tá? Aí a gente não coloca no grupo essas coisas. Aí vocês podem estar me chamando no privado, porque é sempre bom, né? Se vocês confiam em mim, ou tem alguma outra pessoa, procura sempre essa pessoa quando você estiver triste. É sempre bom a gente pôr pra fora alguma aflição que a gente estiver sentindo, tá? Não é bom estar guardando. Mas eu queria passar pra vocês isso, que é uma coisa normal. Não é todo dia que a gente vai estar alegre, estonteante, pulando, tá? Não é todo dia que a gente vai estar assim. E então isso tudo faz parte. Mas a gente precisa saber que a gente precisa crescer alegre, não só triste, né? A gente precisa crescer alegre, saudável. A gente precisa aprender a tirar boas lições de tudo aquilo que nos acontece, das coisas boas e das coisas ruins. E a gente precisa também aprender, conhecer, desenvolver nossas e novas qualidades, né? Porque às vezes a gente já sabe de uma qualidade que a gente tem e às vezes a gente ainda vai aprimorar alguma coisa. Então a gente precisa desenvolver essas novas qualidades também e administrar também essa questão das situações boas e das situações ruins. A gente tem que tirar boas lições, né? Como eu disse antes, mas a gente tem que também aprender a administrar os momentos bons e os momentos ruins, né? Então sempre peçam ajuda se vocês não conseguiram resolver isso sozinhos. E a gente tem sempre que buscar dar sentido à nossa vida e fazer ela feliz, né? Ah, eu tô chateado, o que foi que aconteceu que eu fiquei chateado? Como que a gente poderia resolver isso? O que eu tirei de proveito? O que eu tirei de lição? Como que eu posso administrar isso? Então a gente tem que estar, na maioria do tempo, a gente tem que estar feliz, tá?
a gente tem que se lembrar sempre que nós somos filhos amados por Deus. E a gente tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Que é crescer em todos os aspectos. Em direção a quem? A Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente tem que crescer numa vida nova. Uma vida que precede de Deus. Da graça de Deus. Tudo isso é dom de Deus. Se você está ouvindo esse vídeo, é porque ele foi feito para você. Então, reflita sobre o que você pode fazer em vários aspectos para melhorar a sua vida, para melhorar a sua convivência com Deus. Esse título, A Aventura de Crescer, não é só crescer, você crescer menino ou menina, né? É crescer em relação a Deus, na espiritualidade. Então, para crescer, a gente precisa tomar algumas decisões, lógico, de forma livre, né? Todos nós somos livres para tomar as nossas decisões. Tem que estar muito consciente e aceitar-se. A gente tem que se aceitar como a gente é, né? Eu não queria os cabelos em branco que tá aparecendo aqui, ó, sabe? Mas eu aceito eles, não tem problema, entendeu? Então, assim, a gente tem que se aceitar como a gente é, né? Com qualidades, às vezes pensando que a gente pode aprimorar, né, essas nossas qualidades, esses conhecimentos. Às vezes a gente tem o poder de aprender coisas novas, mas nossa, que preguiça de catar o livro e aprofundar aquilo que a gente poderia aprender, né? Então, assim, vamos buscar conhecer coisas novas, vamos buscar fazer coisas bacanas, coisas legais, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Sempre que a gente faz uma coisa boa, é automático aquele sentimento de felicidade, de paz, sabe? É muito bom. Então vamos lá, ó, tem mais mensagens aqui para vocês. A gente carrega dentro de nós não só qualidades e dons, né? Não. Nós temos também limites, e às vezes a gente tem bastante limite, né? E por isso, a gente tem que tomar sempre algumas atitudes na nossa vida. Quais são essas atitudes que a gente tem que tomar? A gente tem que se autoconhecer, se autoassumir, amar-se, conscientizar-se do que você é capaz de planejar e do que você é, do seu eu mesmo, tá? Algumas direções podem ajudar a gente a estar especificando isso, a estar ajudando a gente a analisar esse nosso eu e estar valorizando esse nosso eu também, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nós devemos sempre planejar a nossa vida. Essas direções são 3, tá? Planejar a nossa vida. Ah, mas como que eu vou planejar a minha vida? Nossa, não faço ideia, GG, de como que eu faço isso. Calma, vocês ainda são muito novinhos, mas vocês podem levar isso de base para vocês, tá? Planejar, olha que bacana, significa ter sonhos, ideais, objetivos. Pega uma listinha, vai lá, qualquer hora dessas aí, pega uma listinha e vai anotando isso. Quais são os meus sonhos e os meus ideais? Que objetivo que eu posso ter na minha vida, né? Você tem que ter sonhos. Não só aqueles sonhos do ter. Ah, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. Não sonhos do ter, tá? Mas vocês têm que pensar nos sonhos do ser. Sonhos do ser, tá? Ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa comprometida, ser uma pessoa que tem uma escolha. E essa escolha é seguir as atitudes de Jesus, né? Que foi uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa de bem. Nós devemos ser uma pessoa de bem. Então, nós temos 3 direções, como eu disse. A segunda direção é nós nos compreendermos mais e nos aceitarmos como nós somos, né? A gente tem sempre que lembrar, para ajudar nessa compreensão e nessa aceitabilidade, de que Deus nos ama muito, muito, e que Ele nos aceita da maneira como a gente é, tá? Ele que nos fez assim e Ele que nos permitiu, nos deu a vida, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem uma missão com Ele. O importante é assumir essa missão e realizá-la sempre com muito amor, tá? E o terceiro aspecto aí que a gente tem é a questão da autoavaliação, né? A gente tem que crescer na espiritualidade,
lógico, né? A gente tem que crescer em Deus, permitir que a nossa fé cresça. Peça sempre isso, Senhor, aumente a minha fé, tá? E a gente tem que buscar esse hábito sempre com honestidade e sinceridade, tá? Sem culpas e de forma tranquila e madura. A gente tem sempre que procurar aquilo que a gente precisa para melhorar, né? Ninguém tem total maturidade, sabiam disso? Mas é possível sim crescer num comportamento que possa nos revelar caridade, perdão, sinceridade e obediência, né? E eu tenho aqui uma historinha para contar para vocês para ajudar a gente nessa questão da avaliação, tá bom? Tinha uma menininha chamada Maiara, né? E a Maiara tem 11 anos de idade. E ela fazia jazz numa escola de dança. E lá na escola de jazz, em outros locais, ela sempre dizia que tinha 13 anos de idade, porque ela sempre ia muito maquiada, de salto, e aí ninguém achava que ela tinha a idade que ela tinha. E ela ficava também muito tempo na internet, os pais trabalhavam muito e ela ficava sozinha em casa. E ela desprendia todo o tempo dela para a internet, conversava com meninos e meninas bem mais velhos que ela. E tudo isso ajudou ela a aprimorar essa questão desse comportamento dela, né? Infelizmente, os pais tinham que trabalhar muito, então ela não tinha como... Eles não tinham como administrar a questão dos amigos da filha. E um belo dia, para os pais, ela disse que ia na casa de alguns amigos para fazer um trabalho. E aí os pais permitiram e nem falaram com ninguém, permitiram, e aí ela foi, na verdade, no cinema com alguns amigos para assistir um filme que não era da faixa etária dela. Era um filme para 14 anos e ela tinha 11 anos, como eu disse para vocês, né? E então, ela chegou lá no cinema e o que aconteceu? Ela não pôde entrar para assistir o filme. E aí ela teve que ficar enrolando no shopping até o horário, né? Até o término da sessão, porque ela não poderia contar para os pais dela o que ela tinha feito e onde ela estava de carona, e enfim, ela ia ter que esperar lá. E aí ela ficou rodando no shopping, até que ela deu de cara com uma vizinha dela, muito próxima da família. E aí então ela acabou contando para a vizinha o que aconteceu. E ela ajudou, né? Convidou ela para tomar um sorvete e mostrou para ela a importância, né, que a gente tem de viver e a beleza que a gente tem em cada idade, né? Que a gente não precisa disso. Cada fase que a gente tá, a gente tem que curtir aquela fase, aquela idade. Então não tem essa questão de mentir, querer ser mais velho ou querer ser mais novo. A gente tem que assumir aquela idade que a gente tem e ser responsável pelos nossos atos e por tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Então agora começam algumas atividades que vocês vão responder, vão tirar foto e tá me enviando no particular. A gente precisa fazer essas aulas, são muito importantes, porque senão a gente vai acabar perdendo o ano e a intenção é que vocês realmente crismem no próximo ano, né? É muito importante também a gente estar falando sobre esse assunto, porque agora vocês já estão fazendo a confirmação do batismo, né? O crisma, não é nem o início, né, de uma catequese. Então, vocês já estão crescendo mesmo, crescendo na fé. Ó, então vocês vão pegar esse coração, tá? Faz ele bem grande assim, ó. Tá vendo o tamanho da minha mão? Fica melhor assim, né? Vocês vão dobrar ele em 4 partes. Primeiro na metade, ok? E depois na outra metade. Faz assim pra ele marcar bem, tá bom? Aí aqui dentro do coração, ó, tá vendo? Ficou bem marcadinho as 4 partes, certo? Se você quiser ainda riscar com uma caneta ou um lápis, também pode ser. Mas vocês vão fazer o seguinte, temos então 4 partes, certo? 1, 2, 3, 4. Vocês vão escrever numa das partes uma alegria que você já teve na vida, tá? Na segunda parte, um sofrimento. Na terceira parte, o que você mais gosta de fazer. E na quarta parte, um sonho e uma esperança, tá bom? Cada um de vocês vai me mandar uma fotinha
de vocês com o coraçãozinho escrito, tá? Essas 4 partes. Essas 4 avaliações de vocês mesmos. E aí vocês vão dobrar e vão guardar, pode até grampear nesse segundo encontro do livro, tá bom? Da página de vocês é a página 18. Pode grampear ali, tá joia? Que lá quando a gente voltar a gente vai comentar sobre isso, vamos trocar ali as ideias de um com o outro, tá bom? Já que a gente não consegue ter presencial, então a gente guarda, depois a gente faz junto. Então vamos lá, ó, no livro de vocês é na página 19. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. O livro de vocês é na página 19. Essa partezinha aqui, ó, tá? De atividades. Na parte que fala recordar, né? O que nossa vida está nos dizendo? O que você pensa sobre o comportamento de Maiara, dessa historinha que eu acabei de contar para vocês? Você conhece alguém na comunidade que se preocupa em ajudar as pessoas a crescerem em todas as dimensões? Física, espiritual, cultural e afetiva? Descreva isso pra gente, tá? Escutar. O que o texto está dizendo? Agora a gente vai fazer uma leitura da Bíblia, tá? Vocês vão separar aí para fazer a leitura. Efésios, capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Então vai lá na Bíblia de vocês e procurem essa leitura. Então vamos escutar a palavra de Deus? Até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude, então não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles, com astúcia, induzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade, no amor, crescemos sobre todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. Então, vocês releem, às vezes, a minha Bíblia é essa daqui, ó. Às vezes, ela tem o mesmo significado sempre, mas está escrito com outras palavras, tá? Então, vocês leem em silêncio, meditem sobre a palavra, e aí vocês vão falar para mim, vão responder para mim. Do que está falando o texto? A que meta ou objetivo nos encaminha o texto? Quais as consequências para os que assumem a unidade da fé e o conhecimento de Jesus Cristo? Agora é a hora de meditar. O que o texto diz para mim? Para cada pessoa, ele passa um significado, porque é o que a pessoa precisa ouvir naquele momento, tá? O que o Senhor me revela e o que me solicita fazer? Converse tranquilamente com Deus sobre suas preocupações com seu desenvolvimento físico e peça-lhe inspiração e amparo também para o seu indispensável crescimento espiritual. Rezar. O que o texto me faz dizer a Deus? Em silêncio, observe o coração que você escreveu. Aquele coração. Em silêncio você pega esse coração, tá? E pensa muito no que você escreveu ali. E a gente vai fazer, a hora que você pegar, que tiver com ele na mão, reza junto comigo. Vamos lá, o texto tá aí no livro de vocês também, essa oração. Com os anjos e santos, rezemos. Senhor, Deus Trindade, queremos crescer em teu amor. Ajuda-nos a ser pessoas em construção, a serviço do teu reino. Conceda-nos a força do teu Espírito, para sermos pessoas de bem-querer, de união e de alegria. Confiamos em ti, Deus da vida. Amém. E a gente também tem que contemplar, né? Olhar a vida como Deus olha. Em atitude de silêncio, vou perceber que Jesus é o meu melhor amigo. Ele caminha comigo no dia a dia. E a gente tem também um compromisso com Deus, né? Então, eu gostaria que vocês mandassem para mim, também para mim na atividade, o que a palavra de Deus me leva a fazer, né? Então, mediante o que eu ouvi e refleti, eu quero que vocês escrevam para mim
uma lista das qualidades que revelam o seu crescimento na fé. O que você tem feito para aprimorar a sua fé, para ficar mais perto de Deus? Lista lá para GG, tá bom? Como eu disse antes, vou repetir, não coloquem no grupo, tá bom? Mandem para mim no privado, tá bom? É melhor. E aí, então, o que eu penso agora? Como utilizar-me das ideias deste encontro para continuar crescendo como jovem responsável e caminhar seguro para a maturidade? Confiar em Deus, o dinamismo que está dentro de mim e progredir na busca do seu conhecimento e seguimento? E aí, dá para refletir? Coloquem tudo isso, não precisa ser extenso, eu sei que vocês estão com muitas coisas da escola, mas o que vocês puderem fazer e enviar para mim vai estar sendo muito importante, tá? E eu gostaria que vocês também avaliassem se a gente continua fazendo um videozinho assim para cada aula, e eu vou estar enviando para vocês, ou então a gente tenta pensar numa outra forma, tá bom? Então eu quero agradecer muito a todos e eu quero deixar também uma proposta, não é obrigatório, mas se vocês quiserem fazer em casa, tá? Você vai pedir, vocês mesmos podem fazer, ou então tá pedindo pros pais de vocês fazerem, os irmãos, enfim. Vocês vão pegar um sulfite e um lápis, tá? E vocês vão pedir para eles desenharem, por exemplo, uma casinha, mas de olhos fechados, de olhos vendados, tá? Se vocês quiserem vendar para não correr risco da pessoa tá burlando você, né? Você pode estar vendando também a pessoa e aí você pede para ela desenhar uma casinha, por exemplo, tá? E aí você vai ver que a casinha que ele desenhou de olhos fechados, de repente não ficou aquela casinha que a gente imaginava. E depois você vai pedir para a mesma pessoa desenhar aquela casinha que ele gostaria, mas de olhos abertos, tá? Então, qual que é a moral, né? Quando nós estamos com os olhos da espiritualidade abertos, né? Tudo tem melhor direção, tudo segue num fluxo mais leve, a casinha fica bem desenhada, né? Por quê? Porque a gente entregou a nossa vida para Deus e a gente tá confiante de que Ele vai nos ajudar com aquilo. Agora, quando a gente tá com os olhos da espiritualidade fechados, aquilo não flui tão bem, né? A casinha fica mais um rabisco do que uma casinha e assim acaba sendo a nossa vida. Então vamos manter a nossa fé, minha gente. Essa mensagem é para todos. Não vamos perder a esperança, né? Vamos pensar que tudo vai dar certo. Daqui a pouco todos nós vamos estar juntos novamente e que tudo isso vai ficar só para a história mesmo, né? Então um beijo para todos vocês. É isso, tá? Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos todos bem aqui, graças a Deus. E estou sempre aqui para o que vocês precisarem, tá? Desculpem de qualquer coisa. É isso então, um beijo, fiquem com Deus.